o Grande Sertão Nordestino. Área realmente de uma beleza extraordinária, que fascina pessoas desde a antiguidade pelas suas grandes mudanças que ocorrem, como por exemplo no período da chuva e no período da seca. E é nele, na região ao sul do Piauí, de uma forma mais precisa, a cerca de 500 quilômetros da capital do Piauí, a cidade de Teresina, que fica o famoso Parque da Serra da Capivara. Esse impressionante local que eu tive a oportunidade de conhecer, de estar lá nesse local e conhecer vestígios ali da presença humana, assim como também da megafauna. Conhecer também ali sobre o ambiente, o seu relevo, as suas características, que por si só já fascina tanto as pessoas que moram na região como aqueles que têm a oportunidade de conhecer esse local incrível. O Parque Nacional da Serra da Capivara, na realidade, é uma das mais importantes unidades de conservação brasileira. Nele temos a proteção integral de sua natureza. O parque, como eu já disse, se localiza no estado do Piauí, sendo que o principal município onde fica localizado o parque é na cidade de São Raimundo Nonato. Segundo alguns pesquisadores, o Parque da Serra da Capivara possui a maior e mais antiga área com concentração de sítios da pré-história da América, possuindo, portanto, uma área superior a 100 mil hectares. Os levantamentos feitos por diversos pesquisadores que trabalharam na região apontam para que essa área do parque e a cadeia montanhosa que circunda a Serra da Capivara pode ter sido densamente povoada em tempos muito remotos, em períodos ainda da era pré-colombiana. Ou seja, quando falamos então da era pré-colombiana, ou seja, do período pré-colombiano, é em momentos anteriores à chegada de Cristóvão Colombo nas Américas. É claro que quando ele chega aqui em 1492, a América era habitada. E a grande importância desse parque também reside no fato de que ele demonstra que pessoas, que grupos humanos habitaram essa região do Piauí e do Brasil, consequentemente, em períodos muito remotos. Depois de muitos trabalhos que foram realizados pelos mais variados pesquisadores, o parque foi finalmente criado em 1979, com o intuito de proteger um dos mais importantes e ricos acervos e exemplares do patrimônio da pré-história do país. Em seu imenso acervo, incluímos vestígios arqueológicos e paleontológicos, ossos de diversos animais como a preguiça gigante, tigre-dente de sabre e muitos outros animais podem ser vistos no museu dentro do parque. É muito comum que turistas vindos do estrangeiro visitem o parque, sendo muito conhecido pela sua importância, pela sua relevância fora do Brasil. Mas, infelizmente, ainda é pouco conhecido pelos brasileiros. Devido à sua enorme importância, inclusive o parque é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura. Nele pode ser visto os vestígios, talvez, mais antigos de seres humanos nas Américas. O Parque Nacional da Serra da Capivara é um local de conservação arqueológica importantíssimo e de grandeza a partir dos seus vestígios que foram verificados, achados e analisados por diversos dos pesquisadores. E que foram, então, esses vestígios conservados durante milênios. O patrimônio cultural
e os ecossistemas locais estão intimamente ligados, pois a conservação do primeiro depende do equilíbrio desse ecossistema importantíssimo para a região. Para os estudos e preservação do patrimônio histórico e cultural, se fez necessário criar um parque tão abrangente para preservar tantos e riquíssimos vestígios da habitação dos seres humanos nessa região. O Parque Nacional possui locais bem atrativos. Entre eles podemos citar o Museu a Céu Aberto, que fica na própria Serra da Capivara, entre belíssimas formações rochosas, onde encontramos sítios arqueológicos, antropológicos e paleontológicos de grande importância para o estudo sobre as origens do povo brasileiro. Esses vestígios testificam a presença e a vida dos antigos habitantes no Brasil, seu modo de vida e aspectos de sua cultura que estão ligados inclusive à própria natureza, ao habitat e à riquíssima região e os seus aspectos. Dentro do parque existe atualmente mais de 700 sítios arqueológicos, todos eles já catalogados. Muitos outros ainda não foram catalogados e necessitam ainda de pesquisa. Nos locais já catalogados e que passaram por pesquisa, já foram encontrados mais de 30 mil artefatos, como objetos feitos de pedra, milhares de pinturas rupestres, cerâmicas e vários esqueletos humanos, além de uma enorme quantidade de evidências da presença de animais como os seus ossos e as próprias pinturas feitas pelos antigos habitantes da região. A grande quantidade de pinturas rupestres possibilita um vislumbre muito interessante da vida e das atividades do cotidiano desses antigos brasileiros, como as cenas de caça, de rituais, de atividades que eles realizavam. Como já disse, o parque concentra a maior concentração de sítios pré-históricos, talvez de todo o continente americano. Muito embora seja riquíssimo e que tenha uma variedade enorme, apenas 14 de suas variadas trilhas e 64 sítios arqueológicos estão abertos à visitação. As demais trilhas e sítios são mais restritos, sendo utilizados basicamente ainda para as próprias pesquisas que estão em andamento. Muito da sua preservação se deve ao trabalho espetacular e incansável da grande pesquisadora Nied Guidon, e que tanto fez pela pesquisa e preservação do local e de seu acervo, que foi encontrado ao longo de tantos anos de incansável trabalho, tanto por ela assim como de muitos outros que auxiliaram ela nesse trabalho espetacular. Ela criou, próximo bem da entrada do Parque Nacional da Serra da Capivara, o próprio Museu da Natureza, que fica, como já dito, bem próximo da própria entrada do parque, o qual foi inaugurado há pouquíssimos anos, onde existem muitos exemplares da fauna primitiva da região. Outro grande atrativo é o Museu do Homem Americano. Este fica na sede do próprio município em São Raimundo Nonato. Como já dissemos, em 1991, o parque foi declarado pela Unesco devido à sua riquíssima quantidade de materiais e importância como patrimônio cultural da humanidade. Tudo isso fica muito próximo de você e eu tenho certeza que daria para vocês conhecerem. Olhar nesses locais espetaculares a riquíssima variedade de objetos, vestígios da presença humana,
aquilo que eles faziam como sua cerâmica, entre tantas outras coisas que são visíveis lá nos museus, assim como no próprio parque. Com toda certeza, todo aquele que tiver a oportunidade de conhecer esse local fascinante ficaria impressionado pela riquíssima variedade e dos espetaculares objetos e vestígios que podemos encontrar lá nessa região. Então, todos aqueles que tiverem essa oportunidade de conhecer, que conheçam, que vejam isso e aprendam um pouco mais sobre a nossa gente, sobre o nosso povo, o povo brasileiro, para todos aqueles que tiverem essa oportunidade. Então aproveite naqueles momentos quando vocês estiverem aí, por exemplo, programando as suas férias, dá uma passadinha lá e conheça os museus e, é claro, o próprio parque em si. Tenho certeza, repito aí, que todos vocês iriam gostar muito de ver, de olhar aqueles locais, de acompanhar aquelas trilhas, de percorrer esses locais fascinantes aonde as pessoas moravam e viviam nesses locais, tá certo? Sem mais me prolongar, não esqueçam todos vocês de se inscrever aqui no canal. É importante também que dê o seu like, como ativar aqui o sininho. Vejam as minhas playlists, assim como também vejam as descrições dos vídeos. E mande o link dessa aula, dessa videoaula para as outras pessoas, para que justamente elas possam ver um pouco aí sobre o Brasil, conhecer esse país maravilhoso, espetacular, de uma gente linda e maravilhosa. Sem me prolongar mais, até a próxima, pessoal!